seja bem-vindo no meu canal e hoje nós estamos aqui para trazer um conteúdo muito importante para você. Hoje nós vamos falar sobre uma das emoções que mais tem prejudicado as pessoas, o medo. E vamos entender quais os resultados dessa emoção na sua carreira. O meu objetivo aqui é ajudar você a entender o que é o medo, quais os impactos ele tem em sua vida e se ele tem te governado. E vou também compartilhar com vocês aqui dicas para que vocês possam minimizar os seus efeitos negativos, principalmente dentro da sua carreira. Para você que está chegando aqui, se inscreve no meu canal, deixa seu like e também compartilha com outras pessoas. A questão-chave aqui hoje é: o que o medo já te impediu de aproveitar? O que o medo impediu você de fazer? Vamos entender o que é o medo na prática, para que você possa entender como minimizar os seus efeitos. Dentro da psicologia, o medo é um estado afetivo suscitado pela consciência de um perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. É aquela questão de se sentir ameaçado. É o temor, a ansiedade irracional ou fundamentada também. O medo é uma injeção, sempre tem um acontecimento, algo que instiga. O medo faz parte das nossas emoções base, as 5 emoções base, ou seja, é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. E ele desencadeia em vários sentimentos. O medo, ele é uma emoção extremamente importante para todos nós. Porém, nós temos que trabalhar para que ele não nos controle. A ideia de que algo, alguma coisa possa ameaçar a nossa segurança ou a nossa vida ou a vida de alguém faz com que o nosso cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos e reações que caracterizam o medo. Então, olha só, o medo é uma reação de alerta muito importante para a nossa sobrevivência. Todos os seres humanos precisam dessa emoção, mas em alguns casos isso pode se tornar algo paralisante. Nesse caso, existe o medo racional e o medo irracional. E para isso nós vamos entender um pouco o que é o racional e o irracional. Exemplo, o medo racional é aquele medo que te impede, por exemplo, de se atirar do alto de um prédio ou então atravessar uma rodovia em movimento. Mas o medo irracional, muitas vezes, pode ser aquele que impede você de falar em público. Não tem um perigo eminente em relação à sua vida, mas aquilo starta um medo, né? E você não consegue falar em público. Portanto, o medo é uma emoção base. Nós somos emoções, os seres humanos são emoções e elas são importantíssimas para a nossa sobrevivência. A questão aqui é quando essas emoções elas não são tratadas e começam o quê? A te controlar, a governar a sua vida, as suas atitudes, os seus comportamentos, as suas decisões e acaba prejudicando os seus resultados. Quando isso acontece, começamos a ter resultados negativos em nossa jornada. Para falarmos, né, as consequências do medo em nossa carreira, nós precisamos entender, né, onde vêm as inseguranças que nos causam esses medos e, consequentemente, nos trazem resultados negativos. Olha só, no caso do mercado de trabalho, normalmente, ela vem de um sentimento de incapacidade ou insegurança. O medo, ele é startado por essas duas situações. É quando você não acredita, por exemplo, que você tem potencial. Você não acredita que você é um profissional que tem talento, por mais que as pessoas falem sobre isso. Falem que você é um profissional que tem talento e tem muito potencial, mas você não acredita. Você não se vê dessa forma. Aí entra o que chamamos da síndrome do impostor. Inclusive, tem até um estudo, né, na revista Forbes que fala sobre esse assunto. É uma matéria sobre o medo e como ele afeta a sua carreira.
e que alguns pontos importantes precisam ser conhecidos quando se fala em insegurança no trabalho ou insegurança na sua carreira. E o medo muitas vezes prejudica grandes profissionais de grande potencial. Tem um estudo que diz que mais de 4.000 pessoas identificaram que o medo possui padrões distintos e se manifesta de diferentes maneiras. Olha só, apesar de desafiador, o medo pode revelar características positivas e agregadoras sobre cada pessoa, ou ao contrário também, A falta de compreensão, dos nossos próprios receios e aversões podem levar o quê? A autossabotagem. Muitas vezes a autossabotagem ou a síndrome do impostor está ligado a um medo. O progresso, ele requer mudança, e deixar para trás a zona de conforto. Para que nós possamos vencer o medo, nós precisamos deixar a nossa zona de conforto. Entenda que metas de carreira, elas precisam estar presentes diariamente. O contrário também pode tornar o sonho do profissional distante. Quando você não tem metas pré-estabelecidas, os seus sonhos, os seus projetos começam a ficar muito distantes. Tem um estudo que fala sobre essa questão dos medrosos no ambiente de trabalho. E eles também dizem que tem alguns tipos de medo. Lembrando aqui sempre que cada um dos tipos a seguir não é apenas um defeito. Entendam isso. Sempre temos os prós e os contras em relação a tudo isso. Mesmo com fraquezas e pontos a desenvolver, cada tipo de pessoa profissional sempre tem excelentes atributos. Então, o medo sim existe, mas não esqueça que também com o medo existe algo importante em relação a ele. Esse estudo diz que existem vários tipos. Tem o procrastinador, que é o medo de não fazer as coisas muito perfeitas e acabam o quê? Adiando a tarefa, adiando as metas. Também temos o medroso, que é o seguidor de regras. Como que é isso? O medo é aquele medo exorbitante da autoridade, que muitas vezes se manifesta com aversão irracional a violar as regras ou fazer algo que é visto como não permitido. Então, existe aí o procrastinador, o seguidor de regras e também tem o medroso, que é o encantador. Como que é isso? O medroso encantador, ele luta mais com a aversão de ser julgado, o que também se manifesta como o medo de decepcionar as pessoas e do que as pessoas possam dizer a seu respeito. Ou seja, ele sempre está preocupado com o que os outros pensam, então ele faz tudo para encantar, para chamar a atenção das pessoas em relação a ele. Então ele sempre faz tudo para chamar a atenção. Aí temos o quê? O medroso exilado. Luta mais a questão mesmo da rejeição. Essa pessoa que geralmente ela tem dificuldade de acreditar nas pessoas, então ele acaba sendo o medroso exilado. E aí também temos mais alguns tipos de medrosos, que é o que? O inseguro. Como que é o inseguro? O inseguro, ele luta mais com medo de não ser capaz e que muitas vezes se manifesta em sentimentos profundos de insegurança e medo de não ser bom o suficiente. Essa é a luta da pessoa que tem esse tipo de medo. Também temos o quê? O medroso fabricante de desculpas. Qual é o medo principal desse fabricante de desculpas? Ele luta mais com o medo de assumir responsabilidades, que pode manifestar como receio de ser responsabilizado ou culpado caso aquilo não dê certo. Então ele sempre fica ali se esquivando, E aí também temos o medroso no mercado de trabalho, que é o pessimista. Qual é a luta do pessimista?
luta mais com o medo da adversidade, que pode se manifestar como o receio de passar por muitas dificuldades ou até mesmo o medo da dor. Olha só, tem um fato muito curioso, de acordo com uma revista conduzida aí pelo jornal britânico Sunday Times. Eles entrevistaram mais de 30 mil pessoas no Reino Unido. E qual foi o resultado dessa pesquisa? Eles ficaram surpresos com o resultado dessa pesquisa. O maior medo das pessoas é o receio de falar em público. Esse é o maior medo de 41% dos entrevistados. E olha só que interessante, esse medo ele superou até mesmo o temor de viver com problemas financeiros e o receio em relação até mortes e doenças. Pense nisso, as pessoas têm muito mais medo de falar em público do que de morrer ou problemas financeiros ou problemas com doenças. Pense só que interessante isso. Como já disse aqui anteriormente, o medo é uma emoção completamente natural, que surge em diversas situações. É um mecanismo de proteção também, que nos mantém vivos. Então, o medo é extremamente importante para nós. Ele nos ajuda a mantermos vivos. No entanto, quando esse medo ele evolui, e passa a comprometer o seu dia a dia e as suas relações, então, nesse caso, provavelmente, você terá resultados negativos e não vai viver todo o seu potencial. E com isso, você tende aí também a perder oportunidades, principalmente na sua carreira. O medo, portanto, ele é uma trava que nos ajuda a pensar nos riscos e consequências antes de fazermos algo, e também é uma resposta imediata que naqueles momentos em que nós nos sentimos amedrontados e que nós precisamos agir. Olha só, agora eu vou compartilhar com vocês algumas dicas simples, porém que vai ajudar você muito nesse processo de minimizar esses efeitos negativos dessa emoção, a emoção do medo. Então, aceite, primeiro de tudo, primeira dica, aceite os seus medos. Uma das piores coisas que você pode fazer é negar que tem determinado medo. Então, traga clareza a ele. Tudo que vem à luz é liberto e perde as forças. Outra dica importante, substitua-o por pensamentos positivos. Então, alimente a sua mente com pensamentos positivos para que você possa ter ousadia e coragem para enfrentar os seus medos. Uma outra dica importante, aprenda a declarar as suas conquistas. Aquilo que você fez de bom, comemore as pequenas conquistas. Uma dica também, converse sobre seus medos com amigos e familiares, com as pessoas que você confia. Discuta, coloque esses medos em xeque. Outra dica, medite, tenha esse hábito de meditar, porque isso também vai minimizando os efeitos do medo. E claro, desenvolva inteligência emocional e inteligência espiritual, porque esses são pilares incríveis para que você possa vencer realmente esses medos que têm muitas vezes paralisado na sua vida. E outra dica que eu vou deixar aqui para você, a última dica, é escreva sobre os seus medos. E aí posso compartilhar com você uma experiência própria minha que eu vivi. Há um tempo atrás eu passei por algumas situações de saúde e aquilo me startou muitos medos. E quando eu parei para fazer essa reflexão, meditar sobre tudo o que estava acontecendo, uma das coisas que eu fiz foi escrever os medos que eu estava sentindo. Eu peguei um papel, um caderno, uma caneta e comecei a escrever todos os medos que eu tinha. E é tão interessante que é uma coisa tão simples, mas que traz um resultado incrível. Quando você escreve no papel e traz aquilo tudo tangível, é como se ele perdesse o efeito, é como se todos aqueles medos eles diminuíssem. É como se nós tirássemos todos os monstros que estão dentro de nós, que são os medos, para fora. E quando ele sai para fora, ele morre, ele perde a força. Essa é uma dica muito interessante que eu fiz e deu muito certo. É uma dica muito simples e que eu quero deixar para você aqui.
Então, faz isso. Durante essa semana aí que você está vendo esse vídeo, se permita ter esse momento de confrontar os seus medos. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito para que ele não mais paralise você, para que você possa viver todo o seu potencial e escrever aí uma história incrível na sua jornada e principalmente na sua carreira, ok? Espero ter contribuído com você com essas dicas. Deixa seu like, não esquece de se inscrever no meu canal e compartilhar essa mensagem. Nos vemos no próximo conteúdo. Até mais!